o 6-0 que o São Paulo tomou. Vamos Você ver? tinha esquecido. Não, Para não com esqueci. isso. Não esqueci. Vamos ver. 6-0 pro Fluminense. Olha lá. Forante o baile. 24 minutos, 3-0, né? Quem quer se pronunciar primeiro sobre Rafael, nosso convidado? Não, só para dizer o seguinte, esse pênalti que foi marcado com o auxílio do VAR, ele, de fato, é muito marcado no Brasil, mas quase nunca é marcado na Europa. E o esporte é o mesmo, né? Eu até acho que é pênalti. Eu acho que é pênalti. Mas, assim, tem momentos no Campeonato Brasileiro em que lances iguais não foram assinalados com a penalidade. Canóbio bateu muito bem, fez 1-0. E aí o Fluminense manteve a sua pegada, a sua força, o seu ímpeto. O Fluminense é um ótimo mandante. O Zubeldia encontrou um jeito de jogar no Maracanã incrível, com pouca posse de bola, em comparação a outros times, principalmente o Flamengo, né? Quando joga no Maracanã. Mas com muita velocidade de transição, aí 2-0. E aí foi um passeio, né? O São Paulo chegou nas cordas na metade do primeiro tempo. Certo, Não, Gui? ali era pra acabar o jogo. Ali era pra acabar Mas o jogo. ainda Fura a bola, que nem aquela que não tem. Quantos Murcha, gols que não o sei Fluminense ainda perdeu no primeiro tempo? Perde mais uns 3 gols, cara. Com chance clara. E Era pra ter sido 6 no tem primeiro um momento tempo. que é muito sintomático, quando o São Paulo tomou 3-0. O São Paulo tá assustado, as câmeras mostram. O Luiz Gustavo, ele chama o elenco inteiro, reúne em campo ali e dá um esporro, cara. Fala, que isso? O que tá acontecendo? Tava com cara de 7-1 ontem, ninguém cai no chão, ninguém finge uma lesão, ninguém É que ele nada. tava no 7-1 também, né? Ele tem Ninguém experiência nada, nisso. cara, ninguém nada. Ontem o São Paulo tava apático. E sabe quando começa o jogo, fala 1, 2, 3, fala, cara, isso daqui vai acabar com 6, com 7? E foi o que aconteceu. Foi o famoso 3 vira, 6 acaba. Foi patética a E o atuação do São Nonato Paulo. acabou, entrou em campo, primeira bola que ele pega, ele faz o gol. Também quando a noite é mágica, É. é pra acontecer, tudo dá certo, né? O Nonato, que pra fazer um gol é uma a cada 2 anos. Não, e esse é um jogo que não teve nenhum momento assim de igualdade. Porque o Santos e Palmeiras, né? O Santos e Vasco ainda teve um fato importante para o jogo, né? Que foi uma expulsão do jogo, uma não expulsão, né, do jogador. O primeiro gol do Vasco, a bola aparentemente saiu Sim, pela sim. câmera do VAR, a bola Cara, tá fora esse é incontestável. O Fluminense atropelou o São Paulo. Isso é uma mancha na história do São Paulo. O que aconteceu ontem é uma mancha. O São Paulo teve parte da sua história execrada ontem pelo Fluminense. Mas esse ano o São Paulo tá virando um dálmata. E eu até mandei lá no grupo que o São Paulo, na gestão Casares, tem uma goleada vexatória por ano. Sofre uma goleada vexatória por ano. Ano passado foi pro Vasco, o ano retrasado pro Palmeiras, sofreu pro Internacional, se eu não me engano, na outra temporada. Cara, é bizarro. É uma gestão vexatória do Júlio Casares. E tem mais um ano, né? E eu coloquei ontem no meu Twitter. Ele tem que renunciar. Se o São Paulo fosse um clube sério, Júlio Casares, Companhia Limitada, essa corja inteira que comanda o São Paulo, renunciaria o mandato. Renunciaria o mandato. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o São Paulo é uma bagunça. E o São Paulo não tem oposição. Além de tudo, essa gestão cooptou todo mundo e acabou com a oposição no São Paulo. O São Paulo que passou de 2008, 2009 como time referência do Brasil para hoje ser patético. E é sintomático que isso aconteça, essa goleada de 6-0 aconteça 2 dias antes da final, que finalmente algum time vai superar o São Paulo em número de Libertadores. Que semana! Isso é bom. É para acabar com essa palhaçada. Torcedor de São Paulo. O São Paulo não é mais o maior time do Brasil tem muito tempo. Tem muito tempo, tá? Não é. Não é o maior time do Brasil e tá longe de ser o melhor. Ninguém tem medo do São Paulo mais. Ninguém tem medo, ninguém teme o São Paulo mais. Tá certo? O São Paulo parou no tempo, Palmeiras já passou, Flamengo já passou, tem muito tempo. Corinthians já passou, E vai ter gente que vai passar mais, viu? E ó, Vasco. Aquela musiquinha, e eu nem vou entrar no assunto daquele não rebaixamento do Paulistão, mas a musiquinha do Tem o Libertadores. Pô, vai ter um tetra agora. Olha as goleadas aí que Não você aluga falou. estádio, mentira. O São Paulo vai alugar a Vila Belmiro. Tá alugando a Vila Belmiro. Sou ex-brasileiro, já passaram de 10. Nunca foi rebaixado. Se continuar assim, vai cair no Paulista do ano que vem. Vai cair no Paulista do ano que vem. Olha as goleadas aí, Gui. Essa foi a pior, hein? Foi a pior. Olha, São Paulo na gestão Casares detém o recorde de levar pelo menos uma goleada humilhante todo ano desde que o presidente assumiu. 5-1 pro Flamengo em 2021, 4-0 pro Palmeiras em 2022, 5-0 pro Palmeiras em 2023, 4-1 pro Vasco em 2024 e 6-0 pro Fluminense agora em 2025. E a página lá, Futebol Entre Linhas, termina muito bem. Nada é mais autoexplicativo sobre a gestão desse ser, segundo ele, abjeto do que isso. Sormani, o que aconteceu com o São Paulo? Porque um 6-0 contra o Fluminense, mesmo as piores goleadas dos últimos tempos, não chegaram nesse número e podia ter sido mais, né?
Não, eu concordo com vocês. O primeiro tempo tem bola na trave. O primeiro tempo podia ter acabado desse 6-0. E no segundo tempo, o Fluminense poderia ter feito mais uns 3 ou 4. Poderia ter sido uma vitória, ou uma derrota, no caso do São Paulo, histórica. É inacreditável, mas isso a gente tem que culpar, apontar o dedo para o jogador, para o treinador. Tem. O jogador entra em campo, o treinador prepara a equipe. Mas o maior culpado disso tudo aí tem nome e sobrenome: Júlio Casares. É uma vergonha a gestão. A gestão dele é uma vergonha. O São Paulo, como nós mostramos aqui agora há pouco, todo ano toma uma goleada. Gente, o São Paulo, o São Paulo não nasceu para ser assim. A vocação do São Paulo é outra. O São Paulo é o único time brasileiro tricampeão do mundo. E até hoje detém o tricampeão da Libertadores. Sábado vai mudar, porque ou o Palmeiras ou o Flamengo vão passar até 4. Mas a história do São Paulo é gigantesca, gente. É gigantesca. Sempre foi um time organizado, sempre foi um time temido pelos adversários. E hoje está virando chacota. Está virando chacota dos adversários. É o que o Gui falou. Hoje ninguém mais teme jogar com o São Paulo. Ninguém teme jogar com o São Paulo. Porque sabe que pode acontecer um troço desse aí. Um 6-0. Agora, volto a dizer. O ideal seria... Vou dizer, não, a respeito do que vocês falaram. O ideal seria o Casares renunciar? Seria. Não vai acontecer? Por que não? O presidente do esporte, Yuri Romão, ele renunciou ontem. O esporte foi para a Série B. Ele renunciou. Ele foi eleito no final do ano passado por 2 anos. Então ele começou a gestão dele esse ano, tinha mais um ano que vem também. Ele pediu renúncia. Por quê? Porque o esporte faz uma campanha patética nessa temporada, e no Campeonato Brasileiro. Já há 3 rodadas, já está rebaixado, já é o lanterninha garantido na competição, que é uma vergonha. E sabe, os torcedores estão absolutamente furiosos com a administração do Yuri Romão. O que ele fez? Pediu desculpas e renunciou. Isso o Casares devia fazer. Isso o Casares devia fazer no São Paulo. Os caras acham que falar bonitinho, ser torcedor de São Paulo, é garantia para ser presidente de São Paulo. O cara é bonitinho, fala bonito, filhinho de papai, etc e tal, você é presidente de São Paulo. Não. Presidente de São Paulo. O Corinthians teve um presidente na década de 70 e 60 também, Vicente Mateus. O homem não sabia, ele era um espanhol, migrou para o Brasil, ele era dono de uma pedreira. Ele era dono de uma pedreira, muito mal português e cometia um monte de erro. Umas coisas todo mundo achava engraçado. Caiu, se tá na chuva tem que se queimar, lembra? Ele falava essas coisas. Mas era um super administrador de Corinthians. Ele falou isso. O Birubiru era o Lero-Lero. Era o Birubiru. Vou agradecer a Antártica pelas Brahma enviadas. Ele é um visionário, hein? Também. Criou a Ambev. Ele criou a Ambev. Ele criou a Ambev. É verdade, ele era... Ele até viu, não tem a menor condição de dirigir o São Paulo. Não tem a menor condição. Dirigir um time de futebol é outra coisa. É por isso que tem que virar SAF. Porque o cara que assume isso daí vai estar gastando dinheiro dele. Mas não é qualquer SAF. A gente, por exemplo, no próprio Vasco, que é aquela 777, que nem na verdade é 171. Então você precisa tomar cuidado com isso. Entendeu? Mas enquanto o clube é de ninguém, dinheiro sem dono, pode acontecer isso. É uma vergonha. Eu fico imaginando hoje o São Paulino passar de... O próprio Gui, que é nosso parceiro, está aqui conosco. É duro. O dia que o Santos tomou de 6-0 do Vasco, pô, é duro, velho. Machuca a alma, sangue no coração. É 6, você entendeu? É muito ruim. Pô, você vai levantar no dia seguinte para trabalhar. É duro, meu. No dia seguinte você vai ter que encontrar os amigos hoje é sexta-feira, vai no happy hour, todo mundo te zoando. E a criança, que tem 7, 8, 9, 10 aninhos, que está começando a torcer pro time. Pô, é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Entendeu? São Paulo não pode e não merece passar por isso. É isso aí, Sr. Mani. E sobre isso que o Sr. Mani falou, o Júlio Casares é um cara muito orgulhoso, né? Ele gosta muito da própria imagem. Cara... Vaidoso. Vaidoso. Se resta um pouco de virtude, de pensar em algo além de si próprio, ele tem que renunciar. Ele tem que renunciar. Perfeito. A gente está falando de renúncia, de posicionamento.
algumas pessoas do lado do São Paulo falaram. Vou colocar o Luiz Gustavo, que eu quero a opinião do Quesada sobre o que o Luiz Gustavo falou. Vamos ver o jogador de São Paulo falando depois dessa goleada histórica. Conversar com o Luiz Gustavo. Luiz, o que dizer para a torcida de São Paulo depois de uma noite como a de hoje? E eu também queria que você dissesse o que você falou com os jogadores naquele momento no primeiro tempo que você chamou o grupo a se reunir depois do terceiro gol do Fluminense. O que falar para o São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida no ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Muito obrigado ao Luiz Gustavo. Rapaz, se o pessoal estivesse jogando tão bem quanto o Luiz Gustavo tá falando, hein, Quesada? Eu acho que todo mundo tem culpa no cartório, inclusive o Luiz Gustavo, né? E os jogadores, né? Também não vamos excluir o jogador dessa análise. Agora, quando a coisa está desorganizada, é obviamente que bate no jogador. Os 2 clubes mais organizados do Brasil falham, Palmeiras e Flamengo. Você imagina um clube que está todo perdido como o São Paulo, né? Agora, deve ter passado um filme na cabeça do Luiz Gustavo, né? Ele reencontrou um companheiro de seleção de 14, o Thiago Silva, que não estava no 7-1. E ele esteve no 7-1, né? Então, eu imagino o que esse cara deve ter sentido ontem tomando de 6. Podia ter sido 7, né? Até 8, 9, 10. Momento lá que o Fluminense também deu uma... Se o Serra fosse um cara com um pouco mais de calma para concluir... Ixi, teria sido... Pelo menos 8. E todas essas goleadas de 7 pode ter sido 10, 12. Mas assim, eu acho que ele expôs algo que nós aqui, analistas e a torcida, né? Torcida e analistas, analisam já há um bom tempo. Que é essa confusão de gestão do São Paulo. Um presidente que muitas vezes é omisso, um diretor de futebol que eu tenho muitas dúvidas se entende realmente de futebol, o Rui Costa, que você vai ouvir já, a gente vai ouvir já aqui na Placar, que também eu não sei o que faz no tricolor, não é? E um técnico que já deu a letra em algumas entrevistas anteriores também, né? Já está fazendo isso há algum tempo. Já há muito tempo, dizendo que sabe dos problemas que o São Paulo tem de elenco para fazer esse time jogar. Eu queria falar rapidamente uma coisa. O São Paulo acreditou na própria mentira. Quando o Juvenal, há quase 20 anos, vendia a história da casa sacrossanta, o uísque com gelo, o São Paulo soberano. O São Paulo acreditou nisso. Aí, depois do tricampeonato do Brasileiro, um pouquinho antes, Libertadores e Mundial, terceira Libertadores e o terceiro Mundial, veio o tri do Campeonato Brasileiro, o São Paulo simplesmente resolveu acabar com tudo isso. Mandou o Muricy embora e praticamente desfez toda a estrutura de pessoal que tinha. Por quê? Porque se deu mal em 2, 3 Libertadores. São Paulo ia ganhar mais cedo ou mais tarde uma outra Libertadores. Acho que esse foi o grande erro do São Paulo. E a outra coisa, a mudança de estatuto, São Paulo né? Não conseguiu nem mais ganhar o Campeonato Paulista. Não ganhou. O São Paulo ganhou um Campeonato Paulista, ganhou uma Sul-Americana, foi lá em 2012. E uma Copa do Brasil.
e uma Copa do Brasil. E uma Supercopa. Dorival. E a Supercopa só. Isso é muito pouco para um clube que no período de 4 anos ganhou A Supercopa Paulista, Libertadores, a Mundial Supercopa é um e jogo, 3 campeonatos né? brasileiros. A Sul-Americana a gente sabe Mas é como título, que o mas é pessoal... título, é título. Não, eu sei. É título. O que é isso aí? Se você... Renuncia Casares. Boa, sim. Agora, Então, só tem uma esse papo rápida. aqui, deixa eu calçar- Desculpa, o senhor Mani calçar está acabar. falando em renuncia a Casares, tá? Mas vamos olhar daqui para frente. Se o Casares renunciar, quem é que vai assumir essa nave? Qual é o projeto? O estatuto prevê novas eleições, né? Tanto que o Carlos tudo Miguel bem. Aidar, quando ele Não renunciou... importa quem venha, você pode ser o presidente. Ah, não. De onde você vai tirar o dinheiro? Qual parceiro vai ajudar a pagar a conta? O São Paulo daqui a pouco bate R$1 bi de dívida. Então, a coisa é mais complexa, entendeu? Corinthians e São Paulo... Não é só tirar, é quem vem para salvar. Aí o senhor Mani falou de SAF, é o que eu defendo. Agora, vai cair na mão de quem? Da 171? Por enquanto, quem tá Aí lá é não, essa aí, turma porra, aí, aí ó. não. Rui Costa aí, que o Quesada mencionou. Vamos ver o que ele falou. O Luiz Gustavo deu um grande desabafo ali na saída do campo e ele falou que o São Paulo tem que dar as caras e assumir certas responsabilidades. Você recentemente deu uma entrevista coletiva onde você falou que o São Paulo é uma referência na diversidade. Você não acha que está faltando talvez um alinhamento desse discurso? E também, em relação ao jogo de hoje, teve também ali um fato, né, que está sendo repercutido, que é o fato do Júlio Casares e do Carlos Del Monte não estarem presentes no estádio. Gera uma sensação, de repente, para esse elenco de que a diretoria tem uma preocupação maior com o ano que vem com a eleição? Obrigado. Primeiro, eu tenho que fazer aqui uma única manifestação no sentido de dizer ao nosso torcedor que hoje é um dia de muita vergonha para todos nós. Esse é o sentimento do vestiário, de tristeza absoluta, de vergonha, e essa é a palavra. Uma derrota vexatória que não condiz com a história desse clube. Então, tem que começar falando isso, né? Nós temos que agora identificar os nossos erros, trabalhar, falar pouco. Eu fiz questão de vir aqui falar em nome de toda a diretoria, mas o torcedor tem que... Nós temos que dizer ao torcedor que esse é um momento muito triste hoje. Nós estamos todos com vergonha, constrangidos da forma como perdemos, né? Com o placar que nós perdemos. O Luiz teve uma manifestação no calor da emoção, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu convivo com ele todos os dias. E ele falou uma série de coisas, não concluiu nada de forma definitiva, mas amanhã, com certeza, nós vamos ter uma conversa olho no olho com ele para entender em que medida ele acha que nós temos que evoluir, melhorar. Nós buscamos melhorar todos os dias, nós buscamos reconhecer e identificar nossos erros todos os dias, todos nós, e certamente amanhã, com mais calma, o Luiz vai ser mais claro naquilo que ele quis dizer e vai ter, de nossa parte, também a clareza no sentido de que nós estamos buscando sempre retomar um caminho de solucionar os nossos problemas, né? Em relação às ausências, nós estamos aqui há 5 anos, sempre fui acompanhado pelos dirigentes, e quando isso não acontece são motivos profissionais ou motivos institucionais, ou seja, os nossos dirigentes estão buscando caminhos para que a gente já tenha um melhor encaminhamento, um melhor ano a partir de 2026. Nós já temos reuniões de planejamento e tenho absoluta convicção que a ausência deles hoje não tem nenhum outro motivo que não seja de estarem buscando caminhos para que o São Paulo possa estar melhor no ano que vem. Tá aí, o Rui Costa falando que a partir de agora tem que começar a identificar os erros, mas só agora? Se for começar a querer identificar, já deveria ter feito isso há muito tempo, né? Eu acho que quem foi melhor aí nas declarações, pelo menos de bastidores, acho que como o Quesada falou, é o Crespo, que já vem falando há algum tempo, falou mais uma vez, e aí vocês comentam aí pra gente fechar o assunto do São Paulo, o que falou o treinador Hernan Crespo, baita de um centroavante, hein? Jogava muito. Monstruoso. Opa! Como técnico Pro precisa torcedor do São Sincero. Paulo Futebol. Muito obrigado. O torcedor ficará para sempre aqui. Eu sou solo um estrangeiro que aprendeu a amar a São Paulo. É que me chamaram, me ligaram para vir aqui num momento de dificuldade, a gente colocou a cara aqui. Então, talvez isso é empatia. Eu quero ajudar São Paulo, esperando que a gente seja a solução. Porque a ideia é tentar aproveitar todos os anos que tenho de carreira, todas as coisas que fiz, que vi, e que acho que o caminho para mim é muito claro. A ideia é acompanhar nesta mudança profunda que São Paulo tem que fazer.
Mas a gente está falando da próxima temporada, parece que está falando 6 meses. Não, em um mês. Começamos em um mês, então tem que acontecer. Talvez não vai acontecer assim profundamente, mas comecemos a fazer um passo a vez para chegar a o que falamos antes, estos 20 passos que temos de distância com a verdadeira história do São Paulo. Então acho que, por que o carinho? Talvez porque falo a realidade, porque não vou mentir, nunca vou mentir, porque não sei mentir. Então vou falar a realidade, e estou falando destas coisas de muito tempo atrás. E muitos pensavam, não, ele, sabe, depois quando começamos a fazer as sequências de vitórias, assim, não, Crespo, eu falava sempre pé no chão, porque eu sei a realidade. Estávamos fazendo uma coisa que talvez alguma pessoa viu espelhos de colores. A realidade está aqui. Que situação, hein, Crespo? Enquanto o Sormani tá com a faixinha dele ali de protesto para fechar o Sormani vai dormir hoje à noite assim, se ele ficar muito tempo nessa posição, hein? Fica com bursite, Sormani. Não, só que é o seguinte, só pra gente poder já atualizar a informação, tá no site da ESPN, a matéria assinada pelo nosso Bubu, Rodrigo Bueno, sim, com as suas fontes tricolores paulistas, ele diz aqui o seguinte, que hoje pela manhã começou a correr um abaixo-assinado, viu, ô Sormani? Vai ao encontro desse renuncia Casares aí. Um abaixo-assinado pelos 50 conselheiros que são daquela fatia da oposição, né, do Conselho Deliberativo, e pedindo a renúncia dele. E a expectativa desses conselheiros da oposição é que eles consigam angariar o apoio dos 40 ligados ao Belmonte por causa do racha interno que tem na gestão de São Paulo. Aí já seriam 90, aí perto do número satisfatório para você poder promover a renúncia do Casares um ano antes do término da sua gestão. Então, assim, politicamente, o 6-0 já tem reflexos na manhã de hoje. E só para terminar mesmo, eu falei com uma fonte hoje dentro de São Paulo que é muito próxima ao trabalho com os jogadores. E a diretoria de São Paulo vem desagradando muito os atletas, principalmente na questão financeira. O São Paulo está com direitos de imagens atrasados, isso é sabido, mas o São Paulo fica se vangloriando de superávit mínimo, de 2 milhões, 3 milhões, enquanto direito de imagem está atrasado. Então, o elenco está sentindo isso negativamente e, além de tudo, está sentindo o São Paulo como um lugar que não é seguro para trabalhar, muito pelas lesões. São 13 lesões ao mesmo tempo. É complicado. Ô Gui, você ficou tão louco que você